E agora a gente vai falar então do armazenamento na UAN. Bom, a gente tem duas situações dentro da UAN. A gente tem a situação de armazenamento de alimentos não perecíveis, que são estocados no que a gente chama de estoque seco. E a gente tem o armazenamento de perecíveis, que fica sob refrigeração ou congelamento. Vamos começar falando então do estoque seco. O estoque seco tem regras de estrutura que vocês devem estar vendo em planejamento de UAN, que diz que o ambiente de armazenamento de alimentos deve ter ventilação, não pode ter umidade, não pode ter calor excessivo, não pode receber sol diretamente, né? Todas as prateleiras e pallets devem ser de material liso e impermeável, ou seja, tem que ser passível de higienização. Eu consigo lavar isso tudo se necessário. O local deve ser mantido limpo, os alimentos devem estar separados por grupo e é proibido a presença de pertences de uso pessoal. Por isso que eu coloquei esse bonito celularzinho aqui, que é uma coisa hoje que é uma briga dentro da maioria das UANs, né? É uma briga na sala de aula, que dirá nas UANs então, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar hoje muito mais atento. Bom, o estoque seco, a gente tem alguns cuidados. Então, por legislação, produto de limpeza, material de higiene de maneira geral, perfumaria se for o caso, material químico, tudo isso deve estar garantidamente separado dos alimentos. Não podem estar no mesmo ambiente. Por quê? Porque há muitos alimentos que absorvem odores e esses produtos todos, a maioria deles libera odores bastante fortes. Porque se eles vazarem, podem contaminar um alimento com um produto químico, um material de limpeza desse, isso pode comprometer a qualidade do alimento. Então, para evitar qualquer tipo de risco, eles são armazenados num local em separado. Uma outra questão importante é o que a gente cita como sendo o método PVPS de armazenamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que o primeiro alimento que vence é o primeiro que sai. Primeiro que vence, primeiro que sai. Ou seja, quando o alimento chega na UAN e o seu estoquista vai colocar esse alimento na prateleira da UAN, ele tem que ter o cuidado de separar os alimentos que vencem primeiro, ele deve colocar na frente daqueles alimentos que vencem depois. De tal forma que quando for pegar o alimento para preparar, a gente tem a garantia de que está utilizando primeiro aqueles que têm uma data de vencimento menor. Então, isso é muito importante. Queria ressaltar aqui uma coisa, que existe, por exemplo, há alimentos onde eu não consigo utilizar este método de armazenamento porque ele não tem data de validade. Que tipo de alimento? Por exemplo, hortaliça de maneira geral. Cebola, que se usa muito em UAN, tomate se usa muito. Então, você compra e pode ser que tenha uma sobra, que você não use tudo naquele dia. Só que aí eu não tenho como utilizar o método PVPS, porque eu não tenho data de validade. Então, a gente usa nesses casos, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, sou muito ruim para isso, mas tentaremos. É um método chamado de método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ficou feio, mas eu acho que dá para entender, porque o objetivo aqui é compreender e não ser bonito, né? Então, esse é o que chamamos de método PEPS, nesse caso, utilizado para alimentos que não têm data de validade. Bom, voltando ao nosso estoque seco, os alimentos têm que estar dispostos longe do piso, nunca em móvel de madeira, porque a gente já falou anteriormente que tem que ser de material lavável, né? E a madeira não é lavável, ela é porosa, ela
não se aplica, não é adequada para armazenamento de alimentos. E a distância mínima que o alimento tem que estar do piso é de 25 centímetros. Ou seja, aquele pallet onde o alimento fica acondicionado tem que estar a 25 centímetros do chão. Nunca colocar um alimento no chão. Outra coisa importante é que o alimento também não pode estar encostado na parede. Veja, quando a gente fala que ele tem que estar distante do chão, da parede, do teto, é por duas questões básicas. Primeiro, questão de umidade, porque ele pode absorver a umidade desses lugares e ajudar na deterioração do produto. Em segundo lugar, porque uma praga qualquer que esteja no ambiente, circulando por piso, por teto, parede, pode ter acesso a esses alimentos. Então, por isso, há um rigor muito grande de mantê-los à distância de toda essa estrutura física, né? Então, da parede, ele deve estar distante 40 centímetros quando a gente estiver falando do estoque geral, onde o alimento fica ali armazenado por 15 dias e tal. Ou a 10 centímetros da parede, naquela situação que a gente chama de estoque diário, que é uma prateleirinha que toda cozinha tem, onde todo dia o estoquista traz os alimentos que serão utilizados na elaboração do cardápio daquele dia e coloca nessa prateleira. Então, como o alimento fica ali um tempo muito curtinho, se aceita uma distância menor da parede, só 10 centímetros por uma garantia, porque ali o alimento não para muito. Agora, no estoque geral, a distância tem que ser de 40 centímetros. Outra coisa é que do forro do alimento até o forro ou teto da área de armazenamento, eu tenho que ter 60 centímetros no mínimo de distância. E outra coisa importante, caixa de madeira não deve entrar na área de preparo. Caixa de madeira, caso a gente receba algum alimento que venha numa caixa de madeira que seja uma caixa de madeira de uso único, como por exemplo, quando a gente recebe peixe salgado, por exemplo, que ele vem em caixa de madeira, uma caixa de uso único, que depois a gente vai desprezar, não é aquela caixa que carrega fruta para o CEAGESP. Então, se eu receber esse tipo de peixe, eu tenho que ter uma câmara exclusiva para o armazenamento de caixas de madeira daquele tipo, né? Agora, todo e qualquer outro alimento, ou o gênero alimentício que chegar na UAN, acondicionado em caixa de madeira, ainda na área de recebimento, o estoquista passará os alimentos para monoblocos plásticos da própria unidade, tá? Os monoblocos são aquelas grandes caixas que tem um encaixe para você segurar e nas UANs tem que ter muitos disso que são utilizados para levar os alimentos para a área de armazenamento e do armazenamento para a área de produção. Se você receber algum alimento em caixa de papelão, elas devem também ficar ou numa área específica para alimentos em caixa de papelão, ou ela deve ser segregada, separada das outras, né? Muitas unidades fazem esse sistema de segregação utilizando um saco plástico de uma espessura uma gramatura grande, né? Uma espessura larguinha assim, e aí fecha esse saco plástico, quase lacra, e aí garante que aquela caixa de papelão ficou segregada dentro do plástico. Por quê? Porque se veio ali um ovinho de aranha, de barata, fica segregado dentro daquele saquinho e não contamina o restante dos alimentos que eu tenho no estoque. Já tínhamos falado disso, produto químico separado de alimentos e de embalagens. Embalagens também deve ficar separada de alimentos e dos produtos químicos, né? E se eu tiver algum alimento separado para descartar, ou porque ele tem uma infestação, ou porque ele está vencido, qualquer coisa assim, esse alimento tem que estar identificado corretamente, ele tem que ficar armazenado em separado,
ele deve estar identificado que é um material para descarte e o mais rápido possível ele tem que sair da UAN, ele não deve permanecer na UAN. Já devemos ter comentado isso em algum outro momento, mas servir um alimento vencido é um crime contra a saúde pública, né? Então, quer dizer, você não pode ter isso dentro da UAN, porque se você tiver uma fiscalização e o fiscal achar que você vai utilizar esse produto, você pode ter um problema bastante sério. Ainda falando dos alimentos não perecíveis, quando a gente abre uma embalagem de alimento não perecível, ele já perde a validade que o fabricante deu para ele. Então, ele foi embalado, fechou, o fabricante disso aqui vale, sei lá, 6 meses, 2 anos, cada produto e cada tipo de embalagem determina aí um prazo diferente. Quando você abre essa embalagem, imediatamente aquela validade que está escrita na embalagem deixa de existir. E a gente passa a considerar uma validade bem menor a partir daquela data de abertura. Nas aulas de TD ou TDG, muitas vezes a gente verifica isso identificado nas embalagens. Depois de aberto, esse produto deve ficar armazenado em até 4 graus Celsius por no máximo 15 dias, por no máximo 10 dias. Cada produto tem lá a sua indicação de validade depois de aberto. E dessa forma, é preciso, então, identificar essa nova data de validade. Se a gente abriu o produto e ele for mantido dentro da embalagem, você tem que colocar uma identificação dizendo qual foi a data de abertura e qual é a data da nova validade. Só essas duas informações é o suficiente. Agora, se eu retirar o alimento da embalagem, aí eu tenho que dar informações complementares que permitam a rastreabilidade. Então, eu tenho que dizer qual produto é aquele, de qual marca, de qual lote, que dia foi aberto e qual é a nova validade. Ou seja, se eu tiver algum problema e eu tiver que ir à origem desse problema, essa etiqueta pode me ajudar a saber informações sobre o produto. Então, aquela coisa da rastreabilidade que a gente já comentou. E depois, aqui a gente tem um exemplo de uma etiqueta, né? Então, o alimento vai estar aberto para rastreamento, como eu disse. E aqui um exemplozinho apenas, né? Então, eu coloquei aqui Centro Universitário de São Camilo, mas podia ser Unidade de Alimentação do Hospital de Pedreira, sei lá. O nome do produto, se ele deve ser, qual é a condição de armazenamento dele, né? Se é em freezer, em refrigerador ou na temperatura ambiente, qual a data que ele foi aberto, qual é a nova validade e quem foi o funcionário responsável por isso. Isso é uma coisa muito importante da gente registrar. O funcionário às vezes acha que ele tem que escrever o nome dele, porque se der um problema ele que vai responder, não é isso. A gente precisa dessa informação, porque se der um problema eu tenho que saber a quem fazer uma pergunta se eu precisar tirar uma dúvida. Do tipo, que dúvida eu posso ter? Referente à qualidade do produto a hora que ele foi mudando de embalagem. Então, eu posso perguntar para o indivíduo que fez a alteração. Escuta, quando você fez, ele estava apresentando essa espuma, ele estava com esse aroma, não sei o quê. Quer dizer, eu tenho a quem fazer perguntas, né? Então, é importante que a gente saiba qual foi o funcionário que fez a etiquetagem do alimento. Então, sobre não perecíveis era aquilo que a gente tinha. Agora vamos falar de perecíveis. Então, os alimentos perecíveis, a primeira coisa importante é que eles têm que ser armazenados. E se eu tiver uma única geladeira ou única câmara frigorífica, eu vou considerar a temperatura do alimento que pede menor temperatura, mais baixinho. Então, vamos supor que eu tenho aqui, o peixe é a coisa sempre mais delicada que a gente tem numa UAN. Então, se eu tiver uma câmera só, eu tenho peixe, tenho hortaliças, tenho
laticínios, qual é a temperatura que vai mandar nessa conversa? É a temperatura de armazenamento do peixe, sempre de acordo com o alimento que pede a menor temperatura. Mas é importante e o ideal é que a gente tivesse equipamentos diferentes para manter alimentos que fazem solicitações diferentes de temperatura e também que apresentam riscos diferentes. Esse era o ideal, né? Que a gente tivesse várias. Inclusive, se alguém conhece UANs grandes, muitas delas têm de 4 a 5 câmaras frigoríficas. Tem câmara para laticínio, para carne, para hortaliças, para produtos prontos e, eventualmente, tem câmara para congelado e, eventualmente, tem uma câmara para lixo, que aí já é um luxo, assim, acima de qualquer suspeita. Bom, e é importante, então, observar a temperatura dos produtos, né, e o prazo de validade dos produtos, para a gente não perder nenhum alimento, esquecer um alimento dentro da câmara, né, e ter que jogar fora a hora que perceber que ele venceu. Uma outra coisa fundamental é que os alimentos têm que estar sempre protegidos, né? Não posso colocar dentro da câmara uma cuba com um alimento sem estar protegido, tampado devidamente, ou com uma tampa que realmente seja fixa, que vede realmente o alimento, ou minimamente com aquele filme de PVC, que vocês chamam de insufilme, mas que não é um insufilme. Então, o filme de PVC também se aplica perfeitamente para isso. E aí, retornando à questão dos equipamentos diferentes, então é ideal que eu tivesse um para alimento cru, outro para preparado, né? Agora, se eu tiver só um equipamento, como é que eu vou fazer? Eu tenho que organizar isso de uma forma que ofereça menos risco para deterioração dos alimentos, menos risco de uma contaminação cruzada. Então, eu adoro essa fotinho aqui, essa imagem. Então, se eu tiver uma única refrigeração, uma única câmara, um único refrigerador, como é que eu vou organizar isso? Na prateleira de baixo, mais perto do chão, eu vou colocar alimento cru. Na prateleira do meio, eu vou colocar alimento que está semi-pronto ou pré-preparado. E na última prateleira, lá de cima, eu coloco alimento pronto para o consumo. Então, vamos começar a pensar nisso aqui. Coloquei na minha câmara uma carne para descongelar. A carne, quando descongela, ela solta um pouco de líquido, né, misturado com sangue e tal. Então, por isso tem que ficar lá embaixo. É um alimento cru que tem que ficar lá embaixo, porque ele pode soltar, exudar essa quantidade de sangue e tal, e isso é altamente contaminante. Então, para não correr risco, eu coloco lá embaixo. Se escapar, escapa no chão, depois eu lavo o chão, tudo bem, não contamina nenhum alimento. Na prateleira do meio, eu coloco aquele alimento que ainda vai ser, se ele está semi-preparado ou pré-preparado, ele ainda vai passar por uma etapa de cocção. Então, o risco ali é menor, né? Por quê? Porque esse alimento ainda vai ser submetido a uma temperatura que elimine micro-organismo. Então, por isso, fica na prateleira do meio, não tem problema nenhum. Não corre o risco de ser contaminado por carne crua, mas ele fica numa boa condição. E em cima de tudo, eu ponho o alimento pronto. Então, por exemplo, se eu fiz a sobremesa do almoço de amanhã, eu deixei pronta hoje, eu vou colocar lá em cima no alto da prateleira. Porque senão, se eu começo a fazer uma coisa bagunçada, aquele meu manjar branco com calda de ameixa, de repente eu vou ter que servir com calda de morango, porque, sei lá, pode ter escorrido um pouco do sangue da carne, olha que nojo. Então, assim, eu dou esses exemplos bem radicais para vocês memorizarem, né? Mas a ideia básica é essa, para que eu não tenha um alimento pronto, que não vai ser submetido à cocção, contaminado por alguma coisa muito grave, como uma carne ou como uma terra de um vegetal que chegou também e que deve ficar na parte de baixo dessa câmara. Sobre os perecíveis, a legislação limita algumas questões. Primeira coisa, proibido desligar os equipamentos que têm alimento dentro. Então, se eu preciso desligar a câmera, ou uma geladeira, ou um freezer para higienizar, eu tenho que tirar os alimentos, acondicionar em outro
em outro equipamento com temperatura adequada e aí eu desligo o equipamento para poder fazer a higienização. Sempre utilizar prateleira e estrado impermeável, garantir que tudo isso possa ser higienizável, jamais ter dentro da câmara ou da geladeira uma prateleira de madeira, uma coisa assim. Aquilo que a gente falou sobre caixa de papelão lá, vale aqui também, né? Então, as caixas de papelão, o alimento que tiver em caixa de papelão deve estar numa câmara exclusiva para essa embalagem, ou deve ser segregado, por exemplo, naquele saco plástico bem vedado. Essa questão da caixa de papelão, ela é muito usada na UAM, porque hoje é muito comum que as carnes sejam entregues em embalagens lacradas de plásticos variados dentro de caixas de papelão. E então é muito comum que elas cheguem na UAM. Agora a gente tem, então, o ideal é que a gente tire essas peças de carne das caixas de papelão e coloque nos nossos monoblocos para irem para o armazenamento. Outra coisa importante é garantir a circulação de ar dentro dos equipamentos de refrigeração e congelamento. Isso é fundamental, gente. As avós da gente tinham por hábito colocar em cima da prateleira da geladeira, elas colocavam umas toalhinhas de plástico, né? Então, era uma conduta absolutamente inadequada. Por quê? Porque ele impedia a circulação de ar dentro da geladeira, né? E nas UANs, vocês vão ter oportunidade de conhecer as câmaras, as geladeiras, todos os equipamentos, eles têm as prateleiras vazadas para garantir a circulação de ar. Então, também eu não posso enfiar um monte de alimento, tudo grudado um no outro, dentro de uma câmara ou de um freezer, de uma geladeira. Eu tenho que garantir a circulação de ar para garantir que a temperatura adequada desses alimentos seja mantida. Tá? E por último, se eu tiver que guardar alimento pronto para ser servido, tipo amanhã, eu tenho que usar recipientes para esses alimentos com no máximo 10 centímetros de altura. Espera um pouco, por que tanta exigência? Pelo seguinte, vamos supor que o seu cozinheiro hoje fez um panelão com 50 litros de molho para servir amanhã na hora do almoço. Se ele pegar bom, obviamente que ele não pode deixar esse panelão em cima do fogão de hoje para amanhã. Se ele pegar esse panelão de molho e enfiar dentro da câmara, o que vai acontecer? Eu vou tentar de novo desenhar. Até que a temperatura no centro geométrico desse caldeirão, ou seja, no centro em todas as direções, o centro geométrico, até que ela atinja a temperatura de segurança de 4 a 5 graus Celsius, vai passar muito tempo. Então, ele vai começar a ficar frio, né? A baixar a temperatura a partir da parede do panelão. Até que o centro geométrico atinja a temperatura de segurança, eu terei tempo, neste miolo deste alimento, de ter uma produção microbiana se eu tiver uma contaminação qualquer ali dentro. Por conta disso, a legislação diz assim: para armazenar alimentos dentro das câmaras, devem ser usados recipientes com no máximo 10 centímetros de altura, ou seja, eu vou usar gastronormes, né, baixinhos. O que são gastronormes? São aquelas peças que a gente usa no forno combinado, na cozinha, na aula de TD e TDG, que a gente armazena direitinho embaixo do forno. Então, eu posso usar aqueles equipamentos com no máximo 10 centímetros de altura, quer dizer, eu posso botar quente dentro da câmara, que rapidamente ele vai perder a temperatura e eu não corro o risco de ter a deterioração o comprometimento desse alimento por proliferação microbiana. Todo alimento que estiver em câmara
numa situação de descongelamento ou de dessalgue, todo alimento que estiver dentro das câmaras pré-preparados, do tipo assim, um bife à rolê, que eu já tenha feito todo o pré-preparo num dia antes, tem recheado, prendido o palitinho. Todo alimento que tiver parcialmente cozido ou tiver pronto para o consumo e que esteja armazenado dentro de uma câmara, ele deve estar protegido, como eu disse, nunca destampado, e tem que estar identificado. Então, tem que ter uma etiquetinha específica para a gente identificar essas situações, tá? Por quê? Porque se esses alimentos não têm uma etiqueta que diga que dia que ele começou o descongelamento, que dia que ele foi colocado para dessalgar, que dia ele ficou pronto, ou que dia que foi feita a manipulação dessa carne, por exemplo, do bife à rolê, a gente não tem como justificar para uma fiscalização de que aqueles alimentos estão próprios para o consumo, porque existe limite de tempo para todas essas atividades. Então, por isso, ele tem que estar devidamente identificado. Eu falei muito já de câmara fria, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer. A câmara fria é uma grande geladeira que a gente pode entrar dentro dela, inclusive, né? Vocês estão vendo também a câmara na aula com a Silvinha. Então, as câmaras, elas têm algumas exigências que são, elas têm que ter uma antecâmara, então uma região que separe um pouco a porta da câmara frigorífica da área bem quente da cozinha, né? Então, tem que ter uma antecâmara, tem que ter uma porta de impacto, uma porta bastante pesada e de vedação muito boa, que permita proteção térmica, ou seja, permita que aquele frio que está lá dentro permaneça lá dentro, que o calor de fora não entre na câmara. Deve ser revestida no material que permita a higienização, não deve ter ferrugem, as prateleiras também têm que ser higienizáveis, não pode ter uma prateleira de madeira dentro da câmara. Os estrados também têm que ser higienizáveis e não podem ter sinal de umidade, não pode ter sinal de bolor, ou seja, eles têm que ser sistematicamente higienizados. E eu tenho que ter uma porta com um bom sistema de vedação. Além disso, eu tenho que ter por dentro da câmara um dispositivo de segurança que permita a abertura da porta pelo lado de dentro. Por quê? Porque se você entra para pegar alguma coisa e alguém sem querer fecha essa porta e for horário de ir embora do trabalho, você vai ficar lá até o dia seguinte e vai morrer congelado. Então, eu tenho que ter pelo lado de dentro tipo uma saída de pânico. Normalmente é um botão vermelho que tem uma grande mola que a gente bate nesse botão e a porta abre, tá? Então, isso é um dispositivo de segurança que é obrigatório por lei. Eu tenho que ter um termômetro do lado de fora para que eu possa verificar a temperatura que está lá dentro sem precisar ficar abrindo a porta. Eu tenho que ter esse sensor de temperatura do lado de dentro, ele deve ser colocado no local mais quente da câmara e não grudadinho na saída do ar gelado. Ele deve ficar num lugar distante para eu ter certeza que o pior lugar da câmara mantém a temperatura adequada. Tem que ter um interruptor por fora que tenha e preciso ter uma lâmpada piloto que me diz se a geladeira está ligada ou desligada, tá? Tudo isso, isso também são dispositivos de segurança. Muito bem, se eu for guardar alimentos congelados, e aqui, seguindo as duas portarias, elas dizem exatamente as mesmas coisas, eu vou me preocupar com a temperatura que o meu equipamento de congelados atinge. Então, se essa temperatura
for de 0 até menos 5 graus, eu só posso guardar esses alimentos por 10 dias. Se for de menos 6 a menos 10 graus, posso guardar por 20 dias. Se for de menos 11 a menos 18, posso guardar por 30 dias. E abaixo de menos 18, eu posso guardar por 90 dias. De novo, ambas as legislações fazem a ressalva de que eu devo seguir a recomendação do fabricante. Ou seja, essas temperaturas, elas são muito mais indicadas para os produtos que são congelados dentro da própria unidade. Os produtos que a gente compra congelado, de maneira geral, o fabricante dá indicações de temperatura e validade. E aí a gente deve seguir essa especificação que o fabricante faz. Para armazenamento de alimentos refrigerados, e de novo a gente está seguindo as duas portarias, e eu vou só mostrar alguns lugares em que elas se... Não que elas sejam antagônicas, mas é que às vezes uma literatura não, uma legislação não faz nenhum comentário sobre o caso. Então, aqui a gente tem, ó, pescado cru de maneira geral, temperatura máxima de 2 graus por 3 dias. Carnes cruas de maneira geral, e aqui a gente está falando de suíno, bovino, de ave, enfim, qualquer outra carne que não seja um pescado, 4 graus por 3 dias. Carnes pré-preparadas cruas com manipulação. Então, é aquilo que eu falo de fazer o pré-preparo. Deixa o espetinho pronto, monta o bife a rolê, moe a carne. Tudo isso é uma manipulação e aí, se eu não preparar o produto no dia, eu guardar para o dia seguinte ou para um outro momento, eu devo guardar a 4 graus Celsius por no máximo 2 dias. Frios ou embutidos que já estejam fatiados, picados ou moídos, ou seja, que também foram manipulados, temperatura máxima de 4 graus por 3 dias. Produtos de maionese e misturas feitas com maionese. A portaria 2619 não diz nada específico sobre isso, apenas a CBS que fala em 4 graus por 2 dias. Sobremesas e preparações que tenham laticínio. A prefeitura desmembrou em 3 temperaturas diferentes, dando validades diferentes. Então, ela fala em 4 graus por 3 dias, que é exatamente a referência que a CBS dá. E aí, ela fala que se a temperatura for de 4 a 6 graus, ou seja, sobe um pouquinho a temperatura, diminui o número de dias, 2 dias. Se subir um pouquinho mais a temperatura de 6 a 8 dias, a validade cai para um único dia. E lembrando de novo, se o fabricante disse diferente, siga as recomendações do fabricante. Temperatura de armazenamento de refrigerados, continuando então, produtos de panificação ou confeitaria refrigerados. Então, os pães recheados, bolos recheados, tortas, enfim. Temperatura máxima de 5 graus por 5 dias. Vegetais higienizados, que são os minimamente processados, né? Sucos e polpas, máximo 5 graus por 3 dias. Leite e derivados, máximo de 7 graus por 5 dias. Ovos, a prefeitura se omite, mas a CBS diz que no máximo 10 graus por 7 dias. Pescados depois de cozidos, temperatura máxima de 2 graus por 1 dia, ou seja, o pescado é para entrar, preparar, consumir e desprezar o que sobrou, não é para bobear com pescado dentro da unidade. E demais alimentos preparados, 4 graus Celsius por 3 dias, ou seja, tudo que não foi citado nessa lista mantém-se nessa temperatura aqui. Ou, de novo, lembrando, recomendação do fabricante. E diz a portaria 2619, a CBS não fala nada, mas a 2619 diz assim, alimentos que não observarem os parâmetros de temperatura e tempo estabelecidos acima devem ser descartados. Então, essa é uma coisa interessante em UAN. UAN lida muito com custo.
Vocês já viram isso em TDG, quando viram elaboração de cardápio, a gente não pode perder alimento, então, portanto, a gente tem que cuidar dos alimentos para não perder. Então, são fundamentais observar todas essas questões de temperatura aqui mostradas.